Graça e paz, amados, maravilha do Eterno, abençoados, abençoadas, riqueza do Todo-Poderoso Deus. Sim, você é joia preciosíssima. Você é no tesouro do Eterno, o quinhão nesta terra dos viventes. Maravilha, hein? Corra linda do Senhor, mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em Hebreus, capítulo de número 13. Nós vamos estar meditando. Vamos ler o versículo de número 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Esse capítulo aqui, queridos, nos traz grandes lições, porque ele começa a nos ensinar, tá? A respeito do poder do amor de Cristo, o amor de Cristo, tá? Fala sobre deveres sociais que nós temos como cristão. Por isso que ele começa dizendo assim, o versículo 1, seja um constante o amor fraternal, né? O amor que você pratica com o seu próximo, né? Por isso ele diz, não negligencieis a hospitalidade, quer dizer, de receber pessoas cristãs na sua casa, irmãos, amigos, né? Pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Ele diz mais, lembrai-vos dos encarcerados como que presos com eles, dos que sofrem maus tratos como que se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis maltratados. Então ele vai ensinando lições aqui para nós que a gente não pode esquecer. Amém? Ele diz mais, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Olha só, fala sobre o casamento, que é a importância do casamento. Ele diz que a dignidade que Deus dá, porque Deus é quem criou, né, o casamento. Ele diz aqui, digno entre todos é o matrimônio, bem como o leito sem mácula, quer dizer, o local que a pessoa, leito é o local que dorme o casal, né? Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. E diz mais, seja a vossa vida sem avareza, né? Avareza é amor ao dinheiro. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então Deus não abandona os seus, não vai deixar passar necessidades. Versículo de número 6. Versículo 6, ele diz, assim, afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Então, Deus está dizendo aqui, afirme isso no seu coração, o Senhor é meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Certo? Continua mais, lembrai dos vossos pastores, os quais vos pregam a palavra de Deus, considerai atentamente o fim da sua vida, imitai-o, a fé que tiveram. Quer dizer, então, a carreira que esses pastores, os líderes, né, eles vivem, ele diz aqui, lembra deles, né, dos vossos guias, dos vossos líderes, os quais pregaram a palavra de Deus, e considera atentamente o fim de sua vida, tá? O exemplo de fé deles, tá? Imitai a fé que tiveram. Continua, Jesus Cristo ontem, hoje, é o mesmo e o será para sempre. Versículo 8 diz, o 9 diz, não vos deixei envolver por doutrinas variadas e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos,
pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Então, nos preocupa em querer, né, viver o bom vivan, comer a melhor comida. Ele está dizendo aqui, você não se deixe envolver por doutrinas estranhas, né? O que vale é o coração confirmado com graça, e não com alimentos, né? Então tem gente que é preso a questões alimentares, né? Possuímos, ele diz aqui, versículo 10, possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, têm os seus corpos queimados fora do acampamento. Então ele fala aqui sobre Jesus, que também foi sacrificado fora do arraial. No versículo 12 ele diz que sofreu fora da porta, porque Jesus foi crucificado no Gólgota, que é justamente fora de Jerusalém, né? Saímos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Então, ele continua dizendo aqui, na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por quê? Nós aguardamos novos céus e nova terra, a nova Jerusalém que descerá. Agora, destaque para o versículo 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém? Então, nunca negue a Jesus, confesse a Ele, honre Ele em tudo que você conquistar, né? Porque é Ele que tem dado. Versículo 16, não negligencies igualmente a prática do bem, não deixe de fazer o bem, faça sempre o bem, amém? E a mútua cooperação, quer dizer, ajudando uns aos outros, pois com os tais sacrifícios, Deus se compraz, Deus se agrada com tais sacrifícios. E o 17, quero destacar também, obedecei os vossos líderes, que são os vossos pastores, né, os vossos líderes, sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então, está dizendo, submeta a eles, obedeça-os, porque eles velam por suas almas. Amém? E ele diz no versículo 18, orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Então ele pede que orem para que Deus sempre coloque a palavra, né? E eles continuem vivendo, os apóstolos, no caso aqui o apóstolo Paulo, né? Vivendo condignamente. E por fim ele diz, rogo-vos com muito empenho, que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Quer dizer, ele estava preso, né? Então, aqui o líder, né? Que aqui eu falei com o apóstolo Paulo, mas Hebreus é desconhecido, o autor, perdão, né? Então, vamos lá. Então, o autor está dizendo aqui, pedindo que roguem, né? Que assim façais, a fim de que vos seja restituído mais depressa. Então, aí ele dá a bênção final aqui, quando ele diz o versículo que nós lemos, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus Cristo, nosso Senhor, porque ele ressuscitou a Jesus, né, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, que o sangue que ele foi derramado é eterno, é a aliança eterna, nunca acaba. Ele diz, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade. Então, o bem para quê? Para cumprir a vontade de Deus. Amém? Operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então, a glória a Jesus Cristo, ele diz aqui para nós, que nós sejamos aperfeiçoados no bem. O que Deus espera é que Jesus seja o nosso modelo, que nós venhamos à perfeição, é Jesus, né? É o perfeito, que nunca teve pecado e não errou, não falhou. Então ele é o alvo, nosso alvo
soberano, né, o máximo, para que nós venhamos alcançar esse parecer com Jesus, com o Filho de Deus. Amém? Não é à toa que ele é o primogênito, que é o primeiro genitor, ou seja, gerado pelo Pai, vamos pôr assim, a pessoa de Jesus humana, né? Porque Jesus divino já existia antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele, nada que foi feito se fez. Diz lá em João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Não existe esse verbo, era um Deus, esse artigo que algumas seitas, né, colocam ali onde não tem no original. Então ele diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então o verbo é a palavra, que Jesus se fez carne, né? Mas antes ele já existia. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por meio dele, nada do que foi feito se fez. Então, ele é o Criador também. Amém? Então a glória seja dada a Jesus também. Está escrito aqui, ó, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém? Então, assim como a glória deve ser dada ao Pai, a glória também deve ser dada ao Filho, assim como ao Espírito Santo. Que Deus te abençoe e que o seu coração se abra para esse entendimento profundo, né? E você agrade o Senhor, praticando tudo que aqui é nos orientado, como os deveres espirituais, né? Aqui fala para nós do versos 1 até os deveres sociais, do versos 1 até o verso 6, e do 7 em diante até o 19, fala sobre os deveres espirituais. Amém? E por fim, vem a bênção final no versículo 20 e 21. Essa bênção é dada aos que cumprem os deveres sociais e os deveres espirituais. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que você glorifique o nome do Senhor, vivendo para Ele e tendo como modelo o seu Filho Jesus Cristo. Quero orar por você. Pai Todo-Poderoso, coloco nas tuas preciosas mãos todos que nos acompanham no Café com Deus. Abençoa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, a Mônica, lá da França. Também, ó Deus, a Yolanda Pinho, que pede renovo, sua vida espiritual, e o Senhor abençoe o físico dela. Pede a oração pela sua filha Monique, também pelo seu neto. Ora pela Alcina, Lúcia também, Deus amado, que pede a oração aqui especial, meu Pai, também pela vida da Marluce, que levou um tombo, está hospitalizada, Pai. O Senhor pode, ó Deus, restaurar a saúde da tua filha, em nome de Jesus. Oro pela Nelma Comaru, de Pernambuco, também, seus filhos e netos, pela sua família. Eu oro também, Pai, pela Fátima Carvalho e família, pela Yolanda Pinho também, já oramos, pela Camila e o Reinaldo, esse casal abençoado lá de Copacabana, sua filha Júlia, pastora Rosaura Marques e família. Oro pela Luana também, o Wanderson, em especial a Raquel, a filha deles, pelo Marcelo Rodrigues e família, pela Rosemary, da nossa Ibre. Deus, que o teu Espírito acalme o coração da tua filha, trazendo paz, serenidade, em nome de Jesus. Eu oro pelo Nelson Fortes da Silva, também foi meu colega de Senai, ele e família. Eu oro pela Maria de Lourdes, também família, pela Juraci Dias da Cruz e família. Eu oro também, Pai Santo e Glorioso, pela Fátima Carvalho e família, Jorge Luiz Rodrigues e família, pela Lena também, da nossa Ibre, do Coral Osana, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Te aguardo até o próximo. Senta o dedo, vamos compartilhar bastante.